Fala pessoal, espero que estejam bem. A gente vai iniciar hoje uma aula de animação e a ideia é mostrar para vocês basicamente tudo que vocês precisam saber para começar a animar no Blender, começar a construir suas animações. A gente vai fazer ela em duas etapas. A primeira etapa é uma etapa de configuração, para vocês configurarem e entender quais são as configurações da animação. E a segunda etapa, animação de posição, animações de efeito, animações de shape case e animações de modifiers. Então eu vou fazer um overview geral. É claro que o Blender ele tem infinitas possibilidades de animação, mas a gente vai ver o principal, né, para conseguir já dar os primeiros passos. Então aqui no Blender, fazendo a configuração da sua cena, a configuração da sua animação, a gente precisa entender primeiro onde essa animação realmente acontece. Então aqui a gente tem a linha do tempo, né, a famosa timeline, e aí como que funciona basicamente, né? A gente precisa falar para o Blender toda vez que a gente for fazer uma alteração de posição, de rotação, de movimento, de cor, né? Meu objeto vai mudar de cor, meu objeto vai sumir, né? Ou ele vai andar para frente, para trás. Eu preciso fazer ele de um ponto ao outro. Então, no ponto A ele é azul, no ponto B ele é verde. No ponto A ele está numa posição, no ponto B ele está em outra. Então a timeline funciona sempre assim, da esquerda para a direita. Um ponto marca outro ponto, conecta. Então você precisa ir colocando pontos na sua animação para que o software vá entendendo exatamente o que você quer, certo? Então vamos configurar essa timeline primeiro, depois a gente começa a colocar os pontos. Então qual é a configuração dessa timeline? Vocês estão vendo que ela está indo aqui do 1 até o 250. Então aqui ó, no output a gente tem o tamanho da cena e a gente tem o 24 fps e aqui onde o frame começa e onde o frame acaba. O que isso quer dizer pra gente? 24 fps são 24 frames por segundo, ou seja, a cada 24 segundos a cada 24 frames eu tenho 1 segundo de animação. Então aqui ó, no 240 eu teria 10 segundos e um pouco mais até acabar, até chegar no 250. Eu posso alterar isso? Posso livremente. Porém, toda vez que eu altero o meu FPS, eu altero a complexidade da minha cena. Então aqui já seriam 30 frames para virar 1 segundo, aqui seriam 60 frames para virar 1 segundo. Então a minha animação vai ficar mais lenta, né? Ela pode ficar muito mais fluida? Pode, mas vai ficar mais pesada, vai demorar mais para renderizar. E aí o que eu aconselho vocês a fazerem? Utilizem sempre 24 ou 30 e só utilizem 60 ou 120 em caso de slow motion. Se você quer fazer uma cena em slow, alguma coisa assim, aí vale muito a pena. Mas vamos deixar aqui em 24 fps. Aqui no final eu posso colocar qualquer número, né? Eu posso colocar, por exemplo, 480. E aí é só mexer no mouse aqui, ó, só fazer um scroll do mouse, eu já tenho a visualização completa da minha timeline. E aí o que eu fiz basicamente aqui? Eu aumentei a duração da minha cena, então agora a minha cena tem 20 segundos. Por quê? 240, 480, beleza? Minha matemática não é das melhores, mas acredito que tá certo, certo? Então, ó, 480 seria 20 segundos de animação e eu posso colocar absolutamente qualquer número. Eu posso fazer 1 minuto, 2, 3, 4, 10. É claro, vai demorar mais para renderizar. Vou voltar aqui no 240. E aí, ó, aqui no output é a saída do seu render. Quando você for vir aqui render animation, você vai ter uma saída. Então você tem que escolher a pasta aqui onde você quer salvar a sua animação. E aí você pode fazer em duas formas. Ou o PNG, que ele vai gerar 240 imagens em PNG e você junta isso no software de edição, ou você coloca aqui em vídeo, ó, FFmpeg vídeo. E aí, qual a configuração que você tem que fazer? Tirar esse aqui, ó, o encode vai estar fechado, ó. Abre ele aqui, ó, encode, e tira Matroska para MPEG, certo? Ou AVI, QuickTime, enfim, se você conhece de edição, você escolhe a melhor. Mas normalmente a gente coloca aqui no MPEG, que é o MP4, né? E aí, você pode mexer na qualidade, você pode mexer até no codec que ele vai ter aqui. Normalmente essa configuração é a padrão e é a que a gente utiliza quando vai renderizar vídeo. Eu costumo renderizar muito vídeo em PNG, uma sequência de PNG, 16 cores aqui, sem nenhuma compressão, deixo zerado. Com a configuração marcada, a gente precisa começar a posicionar o nosso elemento, né? A gente precisa fazer animações de posição. Então, eu quero que ele mude de posição, ele vá de um lado para o outro. Como que a gente faz isso? A gente tem duas opções. Ou a gente insere um keyframe com o I, aperta I e insere um keyframe. Normalmente eu insiro esse aqui, ó, Location, Rotation e Scale, que é para pegar todas as configurações de posição, rotação e tamanho.
Normalmente eu faço isso, ele vai gerar aqui um pontinho amarelo. Se eu não quiser fazer isso, eu venho aqui no Auto Key, aperto, e aí agora quando eu posicionar o meu objeto para qualquer lugar, ele vai fazer um keyframe. Então eu posso mexer livremente aqui, que ele vai começar a colocar keyframes na minha animação. E aí quando eu apertar na barra de espaço para dar play, ó, se eu clicar fora no mapa, no mundo, né, eu não tenho nenhum keyframe. Então para ver os keyframes do objeto, eu tenho que clicar no objeto. Cliquei nele, movimentei minha cena, vocês vão ver que ele vai fazer um acompanhamento do que eu fiz indo do ponto A para o B, do B para o C, do C para o D e assim por diante. Isso é muito útil, tá? Uma outra coisa que vocês podem fazer que é muito útil é apertar S na sua timeline aqui, ó, com o mouse em cima, S e escalonar. Você diminui, você aproxima ou aumenta, né, caso você queira. E a sua animação fica muito mais rápida. Isso é muito útil também. Você pode dar Ctrl C, Ctrl V e duplicar a sua animação. E você vai ter uma sequência infinita da sua animação acontecendo. Isso é extremamente útil. E a gente precisa sempre pensar em otimizações, né? Tudo que a gente está fazendo, a gente tem que pensar sempre em otimização. Então, vamos lá. Estou com o objeto aqui. Toda vez que eu movimentar ele e tiver azul ali no Auto Key, ele e qualquer outro objeto, ele vai gerar keyframes automático. Não esqueçam disso. Então, assim, terminou de animar, desabilita isso daqui para não ter nenhum problema, tá bom? Nas animações de intensidade, eu vou mostrar para vocês aqui com uma lâmpada. Vou colocar um ponto de luz aqui atrás do objeto, vou colocar uma força em 1200 para mostrar para vocês como a gente pode trabalhar basicamente qualquer coisa animada no Blender. Então, criei esse ponto de luz, eu tenho aqui a força e a intensidade dele. Eu posso zerar isso daqui, ó, e colocar um keyframe. Então, vendo essas bolinhas? Toda vez que você clicar nessas bolinhas, você vai gerar um keyframe. Então, criei um keyframe aqui, vou vir aqui e vou colocar outro. Vou colocar em 1500. Estão vendo que ficou laranja? Ele está falando para mim que não fez keyframe. Eu preciso habilitar o keyframe. Então, cliquei e criei esse keyframe. Olha lá. Ele faz a iluminação aparecendo, com a intensidade sendo ajustada. Então, tudo aqui é passivo de interação, é passivo de keyframe. Você pode colocar pontos para fazer uma lâmpada apagar, acender, piscar, né? De 0 a 100, de 0 a 100 ela começa a fazer uma intensidade. Você pode replicar depois no Ctrl V. E assim, isso é extremamente útil para você configurar umas cenas e fazer umas integrações legal, porque nem sempre a luz ela tá com uma intensidade fixa. Às vezes você precisa fazer ela ter uma variação de força, beleza? Animações de Shape Case, então vamos lá. O que vocês podem começar a animar aqui no Shape Case? O Shape Case ele fica aqui nessa aba verde, ó. Quando você clica no objeto, ele tem essa aba verde aqui. Vamos criar um, ele vai fazer o Bases. Quando você criar outro, ele já vira uma chave. Então, ó, o Bases é como o meu objeto é hoje. A chave é a alteração que eu vou fazer nele. Então, vou colocar aqui em 1, ó, que é o máximo. Vou entrar no Edit Mode e vou fazer um extrude do meu objeto, ó. Vamos lá, vamos fazer de forma livre aqui. Certo? Fiz uma extrusão aqui no objeto. E agora, onde tá? Voltei no Object Mode. Esse controlador vai mexer com esse efeito que eu fiz, ó. Isso aqui, gente, é fundamental para você fazer animações de objeto, de cenário. Então, além disso, eu posso criar um outro Shape Case, colocar a intensidade dele também em 1, vir aqui e fazer outras extrusões, fazer outros efeitos no meu objeto livremente. E aí, eles ficam independentes um do outro, ó. Então, aqui eu controlo um e aqui eu controlo o outro. Então isso aqui é muito importante para você ter controle das suas cenas e dá inclusive para você, por exemplo, criar um Shape Key, vir aqui e deixar no 1 também, vir no Sculpt Mode, pegar o seu objeto e fazer uma transformação nele. Olha lá, certo? Até colocar no render para a gente visualizar. Olhem aí,
E aí, ó, esse último eu controlo a última modificação que eu fiz no Sculpt. Isso daqui, gente, é fundamental vocês conhecerem. Eu demorei muito para descobrir. E quando eu descobri, eu fiquei pensando, caraca, como é que eu nunca tinha visto essa interação de shape case antes funcionando? Porque você consegue criar muita coisa animada que, pô, manualmente é muito difícil de fazer. Agora a gente vai falar um pouco sobre as colisões, que são animações, digamos assim, mais reais, né? Elas são mais voltadas para uma simulação de um efeito real na prática. Então, aqui, ó, nessa aba a gente tem essas físicas, né, que a gente tem que aplicar nos objetos. Tem vários tipos, né, collision, force field, o clothing, que é para você fazer roupa, ou bandeiras, ou cortinas, coisas do tipo. O dynamic paint, que é muito útil também. A gente vai falar do rigid body, que ele é basicamente um dos mais usados aqui dentro do Blender. Então vamos criar um aqui com o nosso objeto selecionado. Vamos colocar ele aqui em ativo mesmo, que é o objeto ativo. O rigid body tem dois tipos, ativo e passivo. O passivo, ele é para receber a animação que vai cair em cima dele. Então vamos colocar o plano como passivo e o objeto como ativo. Então aqui, ó, na colisão eu vou colocar que eu quero a minha malha. Eu posso colocar várias opções. Normalmente a gente utiliza a malha. E aí quando eu apertar na barra de espaço, olha o que vai acontecer. Meu objeto caiu aqui no chão e vai fazer uma rolagem, certo? Agora, tem várias configurações que a gente pode fazer de sensibilidade, né? Até do peso do objeto para ele ficar mais leve, por exemplo, né? Posso colocar aqui ponto 3. Tem um objeto mais leve agora, mais propenso ao vento e várias outras coisas. Então, eu vou dar Shift D para duplicar o objeto, só para vocês entenderem como funciona. Todos esses objetos estão duplicados com o rigid body ativo, né? Então, vamos dar play agora para ver. Tá vendo? É essa animação que a gente tem agora. Então, vamos voltar aqui. Dentro do rigid body, eu aconselho que vocês depois façam um estudo maior sobre isso, porque ele tem muitas versões e muitas opções para vocês fazerem simulação. Eu utilizei ele inclusive no trabalho da Surf Gang, no último que eu fiz, onde as caixas caíam do guarda-roupa. É basicamente essa configuração, só deixei as caixas mais leves, né? Agora, aqui na aba de modificadores, né, dos modifiers, a gente tem uma porção de modifiers e alguns deles são voltados mesmo para animação, como por exemplo o Displace. O Displace ele vai utilizar aqui um padrão, né? Quando você colocar, vai ter um new, você cria um novo, vem aqui nas três abinhas e escolhe qual é o tipo de displacement que você quer. Você pode escolher nuvens, noise, Musgrave, qualquer outro. Vamos colocar aqui clouds, por exemplo. Aí, ó, basicamente agora eu tenho um controle para fazer a minha animação acontecer, ó, certo? Eu posso fazer essa animação acontecer de qualquer forma. Então, eu posso vir aqui do zero, por exemplo, colocar um keyframe e trazer aqui uma outra animação. E marcar um keyframe novamente. Então, te dá algumas opções de animações interessantes, o Displace. E a gente pode, por exemplo, trazer aqui outro que serve muito para animação, que é o Wave. Só de colocar o modifier aqui e de apertar play, ó, ele já me traz uma animação. Interessante também, isso aqui a gente pode controlar, né, a força, a intensidade, a gente pode diminuir uma série de coisas aqui para ele ficar mais lento, enfim. Você tem uma série de parâmetros para você construir a animação do seu jeito, né? Ó, bem leve e tal, aumenta a intensidade, aumenta a frequência, ela começa a pular ou ficar mais lenta. Ó. Isso aqui é o básico de animação para vocês compreenderem as possibilidades. Então a gente tem as animações de posição, de rotação, de escala, de intensidade aqui nas lâmpadas. Então tudo isso daqui você pode animar. E aí você tem também, selecionando o objeto, as animações aqui nos modifiers. Você tem as animações aqui nas físicas. E você pode fazer animações aqui nos shape case também. Então, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai fazer uma animação na prática juntos. E eu vou utilizar já alguns desses métodos.
e espero que vocês consigam seguir. E, pô, tô muito feliz com o feedback de vocês em relação aos outros vídeos, em relação a tudo que vocês estão assistindo. E é isso, beleza? Vejo vocês na próxima. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um comentário. Espero ter ajudado aí de alguma forma. E vamos seguindo juntos, tá bom? Forte abraço!